Essa semana a gente já teve o STF intervindo no IOF, o Banco Central sendo hackeado e o Trump passando uma grande lei extremamente duvidosa e que está dividindo aí opiniões. E ainda assim, apesar dos apesares, tanto o Ibovespa quanto o S&P 500 romperam topos históricos, marcando aqui então território novo. Lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Já comenta para mim se você está comprando mais bolsa, se você não está fazendo nada, ou se você está botando alguma coisinha aí no bolso, fazendo aqueles ajustes de risco da sua estratégia. A grande sacada aqui é que a gente não pode ignorar as questões políticas que existem e que trafegam e interferem nos nossos mercados. Tudo isso é importante e é verdade que interfere, mas nada disso está efetivamente no nosso controle de decisão. A única coisa que a gente realmente pode decidir, controlar, gerenciar e é nosso dever, efetivamente, é a nossa carteira, o nosso plano e quantos por cento você tem de cada ativo, de cada classe e de cada exposição conforme seu objetivo e perfil de risco. Então eu não vou negar para vocês que eu tenho sim as minhas preferências políticas, eu tenho sim as minhas opiniões sobre o La Casa de Papel brasileiro, que isso aqui é uma grande vergonha, mas beleza. E também eu tenho as minhas opiniões sobre o governo americano e assim por diante. Mas isso não importa. O meu dever como analista empresário e também como investidor pessoa física é justamente ter um bom plano para mim, para os clientes também, mas justamente para poder navegar esse mar de incertezas sem precisar ficar sofrendo à toa. Porque a grande verdade é que vem presidente, vem país, vai país. E que assim, cara, eu sou jovem ainda, mas eu sou meio pessimista, sabe? Eu acho que se você não fizer o seu dever de casa como investidor, nenhum governo, nenhum presidente, nenhum congresso, nenhum juiz, ninguém vai te salvar. É você que tem que pegar a responsabilidade. Agora falando um pouquinho do Ibovespa especificamente, eu sei que tem muita gente postando que o Ibovespa tá barato demais. Quem aí acha que o Ibovespa tá barato? Na boa, coloca nos comentários, eu vou responder todos eles. O que eu trouxe aqui para vocês? Trouxe vários gráficos, tá? Pra gente dar uma olhadinha. Eu vou trazer aqui um panorama geral da semana. Eu já fiz um panorama especial do semestre em relação aos ativos mais importantes para os nossos assinantes lá da comunidade das Resultas Análise e Carteiras Recomendadas. Está lá então tudo sobre o dólar, o S&P, o Ibovespa. Mas aqui eu vou trazer o panorama da semana com alguns bônus a mais, né, para recompensar você também que está aqui me assistindo com a sua audiência. Muito obrigado. Então o que eu quero chamar a atenção primeiramente? Bom, o Ibovespa, olha só, olhando aqui apenas o Ibovespa, vamos desconsiderar aqui o dólar e vamos desconsiderar também o S&P 500 nesse primeiro momento. O Ibovespa aqui, ó, historicamente falando, ele tem aqui uma performance muito legal. Ele tem aqui valorizações. Vocês percebem, olha só. Aqui é desde antes do 2020, né? Não posso falar aquela palavra porque dizem que o YouTube dá uns cortes assim no engajamento. Então aqui a gente tinha um topo histórico, depois rompeu o topo histórico, acho que aqui rompeu também, e agora novamente vários topos históricos sendo rompidos. É o fim da crise, o Brasil venceu, é isso mesmo? Não sei, aí coloca aí nos comentários. Mas eu trouxe para vocês aqui uma comparação um pouquinho mais visual, um pouquinho mais prática de como isso pode ser enganoso, tá certo? Então aqui eu fiz duas operações bem simples no TradingView, você pode copiar e colar no seu TradingView também, fazer análises similares. Basicamente aqui eu estou trazendo o Ibovespa corrigido pelo dólar e o Ibovespa corrigido pelo IPCA, pela inflação, tá bom? É claro que eu não vou explicar tudo aqui, é muito demorado. Se você tem mais interesse em como usar o TradingView de forma avançada, tem o Capital Certo, que é o manual prático de investimentos com um treinamento avançado aqui do TradingView. Mas basicamente eu peguei aqui o mesmo período, que é aqui nessa pontinha, logo antes daquela queda, ou seja, o topo histórico ali antes de 2020, para trazer aqui justamente essas duas correções. Então a gente tem, de fato, o Ibovespa com 20% de valorização acima daquela máxima histórica anterior, tá certo? Isso em valores nominais que a gente fala, ou seja, valor por valor, né? Aproximadamente 143 mil pontos, se eu não me engano. 141.368, tá? E aqui eu trouxe os dois valores corrigidos pelo dólar e pela inflação. Notem que em ambos os cenários, o Ibovespa não rompeu o topo histórico ainda. Ele está aqui com menos 10% e menos 7%. Claro que se você dá uma mexidinha para cá, uma mexidinha para lá, é verdade, vai mudar um pouquinho, tá bom? Mas aqui a grande sacada é, desconsidera momentaneamente aqui a questão do nominal, tá certo? E olha efetivamente apenas os valores aqui com essas correções, tanto do dólar quanto da inflação.
E a gente percebe que, nitidamente, ele realmente não teve aqui o rompimento do topo histórico, né? Se a gente pegar aqui, realmente, o topo histórico ele veio ou ali em 2019, ou aqui, pelo menos, na correção da inflação em 2021, tá certo? Não importa muito o ano, não importa muito o percentual, tá bom? Podemos, né? Não é esse o ponto do vídeo, né? O ponto do vídeo basicamente é isso aqui, tá? Existia aqui um topo histórico anterior, que agora tá aqui embaixo. Existia um topo histórico anterior que está ainda aqui embaixo. Ou seja, o Ibovespa, e a culpa não é do Ibovespa, tá? As pessoas botam a culpa no índice. O índice é muito bom. O que não é bom, o que é ruim são as empresas do índice, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, o problema do Ibovespa aqui é que ele foi corrigindo o valor, mas não o suficiente para bater a inflação. Então, se você tá na dúvida se o Ibovespa bateu ou não bateu o CDI, cara, ele não bateu nem a inflação aqui, tá? Então isso aqui, para mim, é um certo tapão na cara para quem apenas olha valores nominais e fala, pô, tá na máxima histórica, estamos ganhando dinheiro, alegria, animação. Cara, beleza, sabe? Mas e no acumulado, sabe? E no impacto real do seu bolso? Será que tá tão bom assim? Então, é uma forma de você fazer essas análises. Claro que se você mudar a janela, em alguns momentos ele vai sim ter batido, mas o ponto era essa questão aqui. 2019 era um grande topo histórico anterior, né? Ele tem um certo significado emblemático, tá bom? Então, em valores nominais, isso pode ser um pouco enganoso. Ah, Anthony, mas as pessoas falam que a bolsa está barata, porque eu vi os fundamentos. Eles sempre mostram uma janelinha do preço sobre o lucro, PL, e falam que a bolsa está barata. Cara, a bolsa está barata desde 2019, tá? Há quem diga que ela está barata desde 2010. Mas aí acho que é uma discussão que não vai entrar no mérito, tá? De novo, não tenho uma questão contra a Bolsa Brasileira, tá? Inclusive, nós temos exposições a ações brasileiras nas carteiras recomendadas, todas elas, e nós estamos também surfando essa alta. Só que a gente não tá se iludindo, achando que agora vamos ficar rico. Agora a Bolsa vai para 170 mil pontos só porque eu vi numa matéria. Cuidado, cara, cuidado. Ela até pode ir, mas se ela for, que ela vá dentro do seu perfil de risco e da sua estratégia geral. Ah, Anthony, mas você é meio pessimista com a Bolsa Brasileira, né? Por quê? Porque para a Bolsa Brasileira cair 20% é muito fácil. É muito fácil dela dar uma patinada, uma escorregada. É muito, muito fácil. Esse primeiro semestre, especificamente, a gente teve o fenômeno diferenciado do dólar sofrendo muito, né? O dólar caiu aqui algo em torno de 12% no primeiro semestre, né? Pegar aqui o year to date. Olha só, menos 12%. Eu fiz já a análise completa lá na comunidade, por isso que eu sei de cabeça os valores. Tirando esse ano, o dólar não tinha ido tão mal, melhor, né? Ele tinha ido tão mal assim, ou pior, apenas em 1973. Isso tudo ajuda, de certa forma, aí, até mesmo nossos ativos de risco do Brasil. Mas então fica o alerta, querendo ou não, sim, batemos o topo histórico. Se você surfou a alta, ótimo. Se você não surfa, ou surfa indiretamente com algum ETF mais globalizado, alguma exposição direta, bom também, sem problemas. Só não vai agora se animar ou então ficar com o famoso FOMO, né? O FOMO é o Fear of Missing Out, é um termo em inglês, que é o famoso medo de ficar de fora. Isso é muito comum no mercado cripto. Tá todo mundo ganhando dinheiro na máxima, todo mundo postando, pô, ganhei dinheiro, escolhi as ações certas. Agora o pessoal do Stock Picking brilha, né? Agora é fácil. Vamos lá. E aí você fica vendo muitas vezes isso tudo e fala, pô, então eu vou comprar que eu também quero fazer parte desse grupo vencedor. E aí quando você vai ver, o topo histórico era logo aqui, subiu mais um pouquinho depois, aí já dá uma corrigidinha braba, você já cai aqui, ó, 20%. Ó, cair 20% é muito fácil, cara, é muito razoável no Ibovespa. Então toma muito cuidado, se você for colocar ações brasileiras ou qualquer ativo, faça isso de forma estratégica, tá? Se pergunte, poxa, quantos por cento vai ter isso na minha carteira? Como é que eu vou fazer a transição? O que eu vou fazer se esse ativo cair 50%? Se questione, não saia investindo com emoção. Outra coisa que você deve fazer, deixar o like, se inscrever no canal. Isso é muito fácil, muito simples e você me ajuda demais. É muito chato ficar mendigando. Eu nunca na minha vida que eu me imaginava vendo o cara que ficava mendigando like e inscrição no canal, mas é obrigatório, você tem que fazer isso, porque senão as pessoas esquecem. Então se você gosta do nosso conteúdo aqui do YouTube, por favor, deixa o like, se inscreva, me ajuda demais e não custa nada. Bora olhar um pouquinho aqui só pro Bitcoin também, antes de falar do S&P 500, que na minha opinião é sim a parte mais importante do vídeo. O Bitcoin ele também tem tido aqui, tem mostrado um resultado bem interessante, né? Na semana aqui ele também tá relativamente bem, não tão bem assim, tipo, não rompeu o topo histórico como o Ibovespa e tal, mas ele tá muito próximo das máximas históricas. E aqui vale a mesma coisa. Se você tá querendo ganhar dinheiro com cripto, acredita nesse mercado, se você gosta disso, postei um vídeo ontem sobre isso, né?
Então, cara, beleza, não tem problema. Mas cuidado, é arriscado. O Bitcoin, ele é volátil, né? Do topo histórico anterior, que ele estava aqui, ó, em dezembro, janeiro, ele teve uma correção, olha só, de 28, quase 30% em dólares, fora a desvalorização em reais. Então, se você compra agora, cuidado, talvez seja interessante fazer um preço médio e devagarinho, fazendo os ajustes, não só pela animação. Eu acho que agora a gente vai ter bastante animação nos próximos dias. Animação, bolsa, jornal, todo mundo falando disso, todo mundo que nunca olhava para essas coisas tá ganhando dinheiro também. Então, cuidado, até por azar você consegue lucrar nesses pequenos bull markets, né? Talvez seja até um bull market maior, aí já é difícil prever. Meu trabalho não é fazer previsão. Meu trabalho é justamente ter um bom plano para não precisar depender de previsão. Ou seja, uma boa alocação que independa de eu prever o futuro, ativos descorrelacionados que independam o mínimo possível de política, moeda, empresas específicas irem bem e também fica só em uma única classe. A boa carteira ela tem de tudo um pouco, de forma equilibrada e estratégica, para você evitar correr tanto risco. E claro, se você quiser aprender um pouco mais sobre ETFs, como analisar eles, como entender a fundo esse instrumento maravilhoso, tem aqui o Capital Certo com mais de 8 horas de treinamento, super prático para você aprender e colocar em prática os investimentos através de ETFs. A gente fala sobre renda fixa, renda variável, como analisar efetivamente os ETFs, vários cuidados extras e tem vários bônus, né? Mapa mental, gestão de carteira, tem aqui planilha de DCA, tem checklist do investidor, tem aqui, ó, comportamental do investidor, o trade view avançado. Eu tenho que refazer isso aqui, né? Tenho muito mais coisa que eu não botei nessa imagem. Eu vou anotar. Acho que é o segundo dia seguido que eu falo que eu tenho que refazer isso e não fiz ainda. Então, se está interessado, tem aqui o link da descrição ou também no primeiro comentário fixado para você entender e saber um pouco mais. Super acessível, por sinal, tá? Por fim, ainda, antes da gente olhar o S&P 500, que tem um comentário muito importante para ser dito, eu quero falar sobre Bitcoin ainda, um último detalhe, tá? Ó, aqui no Panorama Resulta Capital, você pode acessar aí de forma gratuita se quiser, tem um link na descrição. Você vem aqui, ó, aqui em cima, cripto, mercado. Aí beleza, abre essa janelinha aí, tem o ranking das cripto, tem o total market cap, tem aqui mapa de calor com os percentuais, blá blá blá, beleza? Eu quero chamar a atenção para vocês, é isso aqui, ó. O índice do medo e da ganância, hoje, dia 4 de julho, tô gravando sexta-feira, 5 e pouco da tarde. Ele tá aqui, segundo aqui, o pessoal da CoinStats, na faixa dos 55. Então ele vai de 0 a 100, né? Quanto mais próximo de 100, mais ganância. Então atualmente ele tá um pouquinho neutro, eu diria, tá? Assim, ele tá aqui ele marca como ganância, mas é porque ele classifica em faixas meio genéricas. Mas assim, 55 é bem neutro, tá certo? Eu já vi esse índice de medo e ganância ele ser meio brando, tá? E às vezes ele já tá um pouco mais ganancioso do que tá mostrando aqui. Olha, o tira-teima aqui no CoinMarketCap, ele também tá em 55. Então acho que é um ótimo sinal. De novo, ó, neutro. Para mim isso aqui realmente é neutro. Aqui eles trazem o histórico, né? Bem legal isso aqui. Isso aqui eu gosto muito de acompanhar. Não porque eu não uso isso aqui, gente, eu não uso isso daqui como compra ou venda. Tá? Não é isso. A gente usa para ter uma sensibilidade do mercado, para acompanhar de uma forma muito mais serena e não desesperada. Acho que essa é uma das melhores formas de você investir e acompanhar o mercado financeiro. Você não precisa acertar, você precisa acompanhar. Talvez por isso que eu goste tanto do meu trabalho. E aí, naturalmente, com uma boa construção de carteira, você vai acertar por descorrelação de ativos. Tipo, meio que é assim que funciona. Então, só para você ver, caso não saiba ler esse gráfico, essa linhazinha aqui em amarelo é o índice de medo e ganância. Amarelo ou verde, né? Pô, eu não vou ficar explicando todo o vídeo isso, da minha condição de saúde. E essa outra linha aqui, ela é o preço do Bitcoin, né? Notem como ela fica, o índice de medo e ganância, aqui ó, ele fica bem alto, com extreme greed, essa aqui é a ganância extrema, em momentos que o Bitcoin vem nas primeiras vezes para romper o topo histórico, nas primeiras animações, vamos dizer assim, sabe? Ó, ele aumenta quando o Bitcoin dá umas pernadas de alta. Agora que ele lateralizou, a ganância já é menor, então muitas vezes ele pode continuar subindo. Certo, e por que então que eu tava falando desse negócio do Bitcoin, e do índice de medo e ganância? Porque o S&P 500, ele também está aqui fechando praticamente aqui no seu topo histórico, tá? Fechando aqui na faixa dos 625 pontos, aqui é o SPY, né? Não é bem o S&P 500, mas é praticamente igual. Teve uma máxima aqui de 626, mas é praticamente topo histórico, né? Praticamente ali no topo histórico. E aí a gente vê agora, de certa forma, o mercado americano aí passando leis, né? Tem a questão das tarifas, ninguém sabe se ninguém fica, né? Ninguém sabe de nada, mas tá tudo na máxima histórica. Novamente, parabéns se você conseguiu surfar essa alta, se você foi um investidor com estratégia, sem desespero, né?
se você segurou as suas posições, se você fez ali aquele rebalanceamento saudável quando as coisas caíram, deu um foco maior para comprar o que estava barato, seguiu o seu plano, talvez agora está transicionando, perdão, a carteira, uma nova fase, aí cada um tem a sua estratégia, mas parabéns aí para quem surfou a alta, muito legal, certamente você deve estar ganhando dinheiro, né? Porque todo mundo, assim, tô falando em dólares, né? Em reais tem um pouquinho de diferença, mas todo mundo que comprou praticamente está ganhando dinheiro. É um mercado em que realmente, cara, é difícil você não estar ganhando dinheiro. Agora, qual que é o meu ponto aqui que eu quero trazer para o vídeo, que eu separei, é justamente aqui, ó, o índice de medo e ganância do S&P 500, né? Do S&P 500, do mercado americano de ações, tá certo? E ele já tá aqui, ó, em 78. É muito mais perto de 100 do que os 55 dos cripto, né? Então nós já estamos entrando aqui, ó, em Extreme Greed, nós já estamos aqui, ó, bastante ganância, tá? Ah, Anthony, deixa eu ver, falar mais. Aqui, ó, Overview, então tem aqui o índice, né, esse ponteirinho e tal. Então, se a gente estivesse aqui em neutro ou grid, seria um pouco mais tranquilo. É normal ele ter essa oscilação, tá? Você não consegue ficar neutro o tempo todo. Isso aqui vai para lá e para cá. Mas dá uma certa sensibilidade para nós, tá? Então, olha que interessante. Há uma semana atrás e há um mês, a gente estava aqui, ó, com ganâncias normais. E há um ano atrás era neutro. Um ano não adianta olhar muito agora. Aí quando a gente pega a timeline, isso aqui é bem legal, cara. Eu faço muito isso aqui. O que a gente tem aqui? Vocês percebem que em abril, lá no dia 7 de abril, 8 de abril, que foi o dia do grande crash lá do S&P. Opa, cadê? Olha lá. Esse dia aqui, ó, bem nesse fundo, que ele tinha caído os 20%, mais ou menos, né? 18, 20, depende do... Aqui. 19, 20%, né? Tá aqui no cantinho. O que acontece? Tava lá com pessimismo extremo. Muito, muito pessimismo. Era o fim do mundo. E agora as coisas mudaram, o sentimento mudou, o sentimento se recuperou, o mercado se recuperou também. E agora estamos em extrema ganância. Claro que dá para subir muito mais, né? Dá para subir muito mais isso aqui. Dá para chegar bem mais perto de 100, né? Nós estamos ainda bem tranquilos se for olhar pela escala máxima, tá? Mas é um sinal de alerta para você não ficar achando aí e sair apostando que isso não deve, né? Eu falei apostando porque é uma palavra errada mesmo, falei de propósito, tá? Simplesmente porque tá todo mundo ganhando dinheiro e você também não quer ficar de fora, o FOMO, tá certo? Ah, Anthony, o S&P, ele tende a corrigir melhor a inflação do que o Ibovespa? Sim, por vários motivos. O primeiro deles é porque ele tem o dólar junto, tá? Então, independente se você investe através de um ETF no exterior ou se você compra algum tipo de ETF como o S&P 500 ou um ETF global ou um ETF do exterior que é aqui pela B3, tem o dólar junto, ele vai ajudando aí a corrigir e a valorizar a cota com o passar dos anos, tá certo? Outro ponto, as empresas dentro desses ETFs que são neutros, globais e principalmente aí do mercado americano tendem a ser muito lucrativas e muito interessantes, tá? Porque lá existe um ecossistema que, de certa forma, valoriza e apoia essas empresas. Independente se você quer entrar na discussão se isso é monopólio ou não é, daí já não é comigo, meu amigo. Meu negócio aqui é investimento, entendeu? Pô, tem um produto, um ETF interessante, custos aceitáveis, pega empresas que são relativamente seguras para o seu patrimônio, aí eu consigo te ajudar. Agora, se é monopólio, se é política, daí já não sei, sabe? Acho que é uma discussão que é importante a gente estar atento, mas a gente já não interfere mais tanto. E aí, com tudo isso, a tendência é os ETFs aí do exterior, não são todos, obviamente, tem que saber dar uma olhadinha, é eles irem corrigindo a inflação e também aí a questão do próprio dólar, né? Porque eles estão sendo, enfim, naturalmente estão expostos ao dólar também se você está comprando aqui pelo Brasil. Então é isso, já comenta para mim se você se beneficiou da alta do Ibov, da alta do Bitcoin, da alta do próprio S&P 500, se você ainda está comprando mais, se você não está fazendo nada, se você está dando uma olhadinha a mais agora em renda fixa, ou se o Ibov vai para 170 mil pontos mesmo, comenta para mim aqui embaixo que eu quero responder todo mundo. E claro, se você quiser ver um panorama aí dos top 10 ETFs que mais se valorizaram no último semestre, não para você comprar, para você entender as classes que se valorizaram e entender como é que isso aconteceu, vou te recomendar nesse vídeo aqui. Grande abraço, muito obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.